Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Segunda-feira, 14 de setembro de 2015, foi lembrada pelo jovem Nolan Buchanan, de 16 anos, como o melhor dia da sua vida. No dia anterior, ele havia passado o domingo com sua namorada, começando com uma tradicional missa matinal com a família dela, seguida de um encontro com amigos e uma noite maravilhosamente romântica. Acordar na segunda-feira de manhã ao lado da sua garota favorita fez com que o adolescente se sentisse como um empresário livre, bem-sucedido e influente, diante de quem o mundo inteiro estava aberto. Afinal, ele agora era o proprietário da Buchanan Construction. O jovem ia herdar carros, uma casa, terras, ativos monetários e já fazia planos sobre como iria gerenciar o negócio da família sozinho, certamente fazendo melhor que seu pai, que levou a empresa à falência. Parecia que nada poderia dar errado. No entanto, já no dia 1º de outubro de 2015, Nolan Keith Buchanan foi preso na Bonita High School, em Bonita, Califórnia, pelo departamento do xerife do condado de Eldorado. Nolan foi encarcerado no Centro de Tratamento Juvenil, JTC, em South Lake Tahoe até 13 de junho de 2018, quando um júri do condado de Eldorado, composto por 7 homens e 5 mulheres, o considerou culpado de 3 acusações. O júri levou apenas 2 horas para chegar a um veredicto. O jovem foi condenado a 150 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional a partir do 25º ano de sua sentença. Foi assim que seu plano de assumir os negócios da família terminou. Vizinhos e colegas de classe descreveram Nolan como um aluno exemplar e bom estudante. Pelo que sei, ele era um bom garoto, disse Benny, um estudante da Bonita High School, em uma entrevista. Ele sempre se importava com a escola, parecia muito gentil e agradável. Estou surpreso que ele tenha sido preso. Mas o que realmente aconteceu na família Buchanan? Vamos analisar este caso horrível em detalhes. Molly conheceu Adam Buchanan quando foi se candidatar a um emprego em sua empresa como gerente de escritório. Na época, Adam já estava divorciado e criava sozinho seu filho Nolan, de um casamento anterior. A loira alegre e sociável imediatamente chamou a atenção do proprietário da empresa. O interesse foi mútuo e Molly se apaixonou, iniciando um romance que se transformou em um relacionamento sério, e ela se mudou para a casa de Adam. Molly sonhava com uma família amorosa e feliz e tentava construir uma relação maravilhosa com seu enteado. Logo, ela ficou grávida e Gavin nasceu. Pessoas que conheciam os Buchanans afirmavam que eles eram uma família bastante unida. O chefe da família, que possuía uma empresa de construção, ganhava o suficiente para garantir uma vida confortável, e a família até comprou uma propriedade de férias no condado de Eldorado, Califórnia. Era uma pequena cabana em 19 acres em Greenwood, uma cabana rústica sem eletricidade, água, esgoto ou gás. Ada, que trabalhava na construção, participou ativamente da reforma da casa, e a família começou a visitá-la com frequência. Em 13 de setembro de 2015, às 10 horas, membros do Corpo de Bombeiros de Garden Valley responderam a um incêndio florestal em Greenwood Township, no oeste do condado de Eldorado, na Highway 193, entre Cool e Georgetown. Ao chegarem, encontraram o incêndio destruindo 10 acres da propriedade. A cabana localizada na propriedade ainda estava fumegando, mas havia queimado até o chão. Os bombeiros observaram restos carbonizados nas cinzas. A cena do incêndio não foi alterada, e às 11 horas, os bombeiros chamaram o departamento do xerife do condado de Eldorado. Ninguém ainda tinha percebido o que havia no local. Os bombeiros quase tinham certeza de que a vítima do incêndio florestal era um animal de estimação preso na casa. O legista que chegou ao local enfrentou uma tarefa árdua, pois os restos da casa ainda estavam na casa, pois ainda não havia como examinar o interior devido ao calor e às chamas que ainda persistiam. O legista precisou esperar que as chamas se extinguissem completamente e que a temperatura diminuísse um pouco. Enquanto examinava a casa, ele sentiu o odor adocicado de carne queimada e, mais tarde, descobriu um crânio humano e um tórax carbonizado. Parecia que a tragédia havia tirado a vida de alguém. O oficial solicitou reforços. Policiais do departamento do xerife chegaram e realizaram uma minuciosa investigação da cena. A conclusão era óbvia, e a pequena e isolada cabana não era a residência principal de seus proprietários, mas provavelmente uma casa de campo usada para férias.
Um caminhão Dodge e um trailer foram encontrados na propriedade ao lado da cabana. Foi possível verificar as placas e descobrir a quem pertenciam. O proprietário poderia ser a vítima do incêndio. Não demorou muito para descobrir que o veículo e o trailer pertenciam à Burhanan Construction, uma empresa de propriedade de um homem chamado Adam Burhanan. Este homem vivia a 160 milhas do local do acidente, cerca de 3 horas de distância, em Bonita, Califórnia. Essa informação confirmou a suposição da polícia de que a cabana era apenas uma residência de campo para aqueles que fugiam do agito da cidade. Restava descobrir quem estava dentro da casa, o próprio Sr. Burhanan ou outra pessoa. O nome do proprietário da empresa deu aos detetives a primeira pista com a qual começaram sua investigação. Os policiais de Bonita foram incumbidos de verificar se todos os membros da família Burhanan estavam bem e em casa. Eles foram ao endereço correto e logo estavam na entrada da casa dos Burhanan, onde notaram uma caminhonete Ford branca. Ao baterem na porta, o filho de 16 anos de Ada, de seu primeiro casamento, veio atender. Ele cumprimentou os oficiais uniformizados com surpresa e perguntou o que os trazia até ali. Os policiais decidiram primeiro descobrir quem tinha um furo de bala. A partir desse ponto, todos perceberam que se tratava de um homicídio, não de um incêndio acidental, relatou o xerife. Os restos foram coletados e enviados para testes forenses de DNA. Enquanto isso, os policiais estavam tentando descobrir quem estava na casa sem assustar a família. Talvez o carro da empresa tivesse sido levado por alguém da empresa, e não pelo próprio proprietário. Nolan Burhanan disse que seu pai, Ada, tinha ido passar o fim de semana na sua propriedade rural, a 160 milhas de distância, com Molly e o filho de 8 anos, Gavin, e que deveriam voltar à noite. Segundo ele, seu pai o havia deixado para cuidar da casa. Os investigadores ainda não tinham motivos suficientes para acreditar que os restos na cabana pertenciam aos Buchanas, mas as informações recebidas e a descoberta de restos que se acreditava serem de 2 pessoas, na noite de 13 de setembro, foram suficientes para relatar o desaparecimento da família no incêndio do condado de Eldorado. No dia seguinte, 14 de setembro, a polícia do condado de Eldorado foi até a casa de Nolan para conversar mais a fundo e tentar descobrir quem eram as vítimas do incêndio. Os policiais foram recebidos pelos pais de Ada, Howard e Susan Burhanan. Eles disseram que seu filho, o proprietário da cabana queimada, fazia os próprios reparos na casa e, por isso, viajava para lá com muita frequência. Os pais estavam muito preocupados, pois não conseguiram contato com seu filho ou nora até então. Pela história, os policiais souberam que a casa era conectada a geradores, mas no momento da tragédia, estava sem eletricidade. Havia, no entanto, cilindros de gás dentro da cabana, o que gerou 2 teorias, e o incêndio poderia ter sido acidental ou intencional. Em 15 de setembro, a cena do incêndio já havia esfriado e os investigadores finalmente puderam coletar evidências, incluindo detritos de uma fogueira próxima. Segundo o detetive James Patterson, do departamento do xerife do condado de Eldorado, novos restos foram descobertos, mudando o rumo do caso. A polícia encontrou um pedaço de crânio com um furo de bala. Na primeira série de restos, a bala estava alojada na coxa da vítima. Com essas novas descobertas, ficou claro que se tratava de um homicídio. Os restos foram coletados e enviados para testes forenses de DNA para confirmar as identidades das vítimas pertencia a uma criança. A versão de acidente fatal foi descartada, e a versão de assassinato ganhou destaque. Agora, ninguém duvidava que o incêndio fosse um meio de destruir os vestígios do crime. Restava descobrir sob quais circunstâncias o crime havia ocorrido. Seria um roubo que deu errado, ou a família foi deliberadamente assassinada? Mas, então, por quem e por quê? Ou o crime poderia estar relacionado à Burhanan Construction, empresa onde Adam Burhanan era presidente e diretor de operações, e alguém nutria um rancor contra ele devido a uma relação de trabalho? Inicialmente, os investigadores focaram especificamente nesta última teoria. Eles também investigaram a vida de Molly para determinar se ela tinha inimigos capazes de cometer o crime. Uma vez que essas linhas de investigação estagnaram, os oficiais voltaram sua atenção para os problemas no casamento de Molly e Ada. Descobriram que, com o tempo, o relacionamento de Molly e Adam começou a se deteriorar e, na época do crime, eles já dormiam separados há algum tempo. Um diário foi encontrado, no qual Molly descrevia abusos de Ada. Testemunhas entrevistadas descreveram um tratamento áspero e abusivo. Segundo elas, Ada era rude não só com Molly, mas também com os filhos. A mãe de Molly, Suzy Slanker,
admitiu aos investigadores, e havia momentos em que eu temia que eles se matassem em uma de suas discussões. Molly não cortou sua relação com Adam, mas periodicamente levava seu filho e ia para a casa de seus pais, retornando alguns dias depois, até a próxima briga. Também descobriram que o casal gostava de caçar na área onde sua casa de campo estava localizada. Como todos estavam armados, os investigadores supuseram que, durante outra discussão, um dos cônjuges pegou uma arma e atirou, e quando percebeu o que tinha feito, tirou a própria vida. No entanto, havia uma inconsistência: se a tragédia ocorreu devido a um conflito entre marido e mulher, deveria haver um instrumento do crime próximo aos restos de um deles, o que não foi encontrado. Os investigadores especularam que a arma pode ter sido danificada no incêndio e pode não ter sido tão óbvia quanto esperado. Ao longo de 5 dias, membros da equipe forense se revezaram removendo cinzas da casa. A busca foi conduzida com precisão cirúrgica, mas não produziu o resultado esperado, e nenhuma arma foi encontrada na casa. Nesse meio tempo, chegaram os dados da perícia forense. O exame confirmou que o DNA dos corpos pertencia a Adam Burhana, Molly McAfee e ao filho deles, de 8 anos. Todas as 3 vítimas sofreram ferimentos de bala antes do incêndio, e o ângulo dos ferimentos descartava a versão de que alguém havia tirado a própria vida. A falta de armas significava que havia outra pessoa na casa, uma quarta pessoa que atirou nos Buchanas, e a investigação teve que recomeçar. A polícia não teve escolha a não ser recorrer ao filho de 16 anos dos falecidos. Nolan disse aos oficiais que a família partiu em um velho caminhão Dodge. Segundo o filho, seu pai decidiu usar o veículo da empresa em vez de sua caminhonete Ford pessoal, que estava estacionada na entrada, porque ele havia carregado o caminhão e o trailer com pedras que ele usaria para decorar a área próxima à sua cabana de campo. Foi esse caminhão que a polícia encontrou perto da estrutura queimada. Quando perguntado por que Nolan não foi de férias com seus parentes, o jovem, como na primeira entrevista, disse que tinha o dever de cuidar da casa e do jardim durante a ausência de seu pai e madrasta. Nolan também mencionou que tinha um vizinho que cultivava uma erva proibida na borda da propriedade dos Burhana, o que causava frequentes discussões entre seu pai e o vizinho, com Ada exigindo que ele parasse de plantar a erva e ameaçando chamar a polícia. Falando sobre o negócio da família, Nolan contou sobre as dificuldades financeiras. As coisas não iam bem, a empresa estava passando por uma redução e o número de funcionários havia diminuído para 5. Segundo seu pai, as dívidas associadas ao negócio estavam aumentando rapidamente. Assim, a investigação tinha agora muitas informações úteis, e os detetives tinham um suspeito, o vizinho, especialmente porque naquela área crimes violentos muitas vezes estavam ligados ao cultivo de ervas ilegais. Os detetives acreditavam que a ameaça de chamar a polícia poderia ter levado ao assassinato de Burhana e sua família. O problema era que ninguém sabia exatamente qual vizinho estava envolvido. Os investigadores percorreram o bairro entrevistando todos os proprietários de casas. A tática foi bem sucedida, e eles encontraram um homem que confirmou a história da briga com Adam sobre o cultivo de uma erva proibida, mas, segundo ele, após uma conversa acalorada, o conflito acabou. O vizinho tinha um álibi, e outra versão se mostrou insustentável. Restava lidar com a crise financeira que atingiu o negócio da família. Em 18 de setembro, a polícia visitou a empresa de Adam e entrevistou os funcionários. As palavras de Nolan eram verdadeiras: a empresa estava em um estado deplorável, ameaçada de falência, com dívidas ultrapassando os $30 mil. Por causa disso, alguns funcionários foram demitidos. Descobriu-se que alguns dos ex-funcionários estavam extremamente insatisfeitos com a redução e, portanto, poderiam estar envolvidos no crime. Foi então que os investigadores tiveram sorte. No fim de semana, a escola local organizou um dia de limpeza comunitária. Os alunos estavam limpando os detritos de um parque industrial a apenas 1 milha da empresa de Ada. Foi lá, em 19 de setembro, que uma pequena bolsa com uma carteira e documentos de identificação pertencentes a Molly McAfee e Adam Burhana foi encontrada sob um dos arbustos. Um rifle calibre .22 estava próximo. Os detetives foram imediatamente ao local da descoberta. O departamento do xerife do condado fez uma nova suposição: o perpetrador havia massacrado a família Burhana com o rifle encontrado e, ao cobrir seus rastros, levado seus documentos da cena do crime. A descoberta era importante porque significava que alguém havia viajado até Greenwood para matar a família e depois retornado a Bonita para se livrar da bolsa e da arma do crime. Parecia ser um residente de Bonita.
A proximidade das evidências encontradas com a localização da Burhan Construction reforçou a teoria de que o chefe foi massacrado por um dos funcionários insatisfeitos. Os detetives enviaram a arma de fogo e a bolsa de documentos para exame e solicitaram um mandado para inspecionar os registros e instalações da empresa. Aqui, os investigadores tiveram sorte uma segunda vez. Durante a busca, eles conseguiram acesso a uma câmera de vigilância instalada nas instalações da empresa. Por coincidência feliz, a lente da câmera estava direcionada não para o território da empresa, mas para o centro do estacionamento. Após essa descoberta, o caso estava a poucos dias de ser resolvido. Como já se sabia que a família havia saído da cidade na sexta-feira, os investigadores revisaram as filmagens de sexta-feira e ficaram surpresos ao descobrir que Ada havia anexado um trailer cheio de pedras a um Ford F-150, não a um caminhão Dodge, como Nolan havia dito. Os detetives perceberam que o jovem havia manipulado deliberadamente a investigação. Se o Ford branco tivesse rebocado o trailer de pedras até a cabana, então alguém deve ter dirigido de volta e estacionado na entrada da casa da família Burhan. Os investigadores reentrevistaram Nolan, tentando mantê-lo seguro enquanto obtinham o máximo de detalhes possível. Nolan novamente contou sobre seu fim de semana, onde esteve e quem viu. Desta vez, eles perguntaram qual filme ele tinha visto no cinema, como tinha pago as compras no shopping e como tinha pago a sobremesa em um encontro. Nolan, sem suspeitar de nada, respondeu que havia usado o cartão de crédito de seu pai. Os oficiais então solicitaram um mandado para revistar a casa dos Burhan em Bonita, os veículos e verificar os registros financeiros. O automóvel Ford ainda estava estacionado na entrada e foi inspecionado de perto. Notaram que havia solo avermelhado preso às rodas, semelhante ao de Greenwood. Se o Ford tivesse sido usado para uma viagem no fim de semana anterior ou antes, traços de solo poderiam ter permanecido, mas não seriam tão óbvios. Infelizmente, o incêndio havia destruído as marcas dos pneus perto da casa de campo, mas o acúmulo de sujeira indicava que o carro provavelmente tinha estado em Greenwood recentemente. Os detetives rastrearam os pagamentos do cartão bancário e descobriram que Adam Burhan havia usado seu cartão de crédito na sexta-feira, 11 de setembro, em uma filial da rede de fast food Taco Bell, a caminho de Greenwood. Nolan, por outro lado, alegava que tinha ficado em casa, não havia ido com seus pais e tinha o cartão de crédito em sua posse. Os detetives foram ao restaurante e verificaram as câmeras de segurança. Viram exatamente o que esperavam, um Ford branco em vez de um caminhão. Quando os detetives revistaram o Ford, encontraram um recibo do Taco Bell datado de 11 de setembro, que incluía não 3, mas 4 bebidas. As evidências coletadas na cena do incêndio apontavam igualmente para 4 copos de bebida, então Nolan estava no carro. A próxima transação do cartão de crédito ocorreu no sábado, 12 de setembro, no bar Valência Club em Penning, cerca de 30 minutos de distância da cabana. Os pais de Adam já haviam contado aos detetives sobre o bar, dizendo que seu filho e nora gostavam de frequentar o local após as reformas na cabana. As câmeras de segurança registraram o momento em que o casal, na madrugada do dia do incêndio, as câmeras de tráfego capturaram um Ford F-150 indo em direção à cabana da família Burhan por volta das 2h30 da manhã e voltando por volta das 3h30 da manhã. No primeiro momento, a câmera capturou Adam e Molly no veículo, e no segundo, apenas Nolan. Algumas horas depois, na manhã de domingo, 13 de setembro, o cartão de crédito de Adam foi usado em 3 estabelecimentos em Bonita, Starbucks, McDonald's e um posto de gasolina. O banco confirmou aos investigadores que Adam tinha apenas um cartão de crédito, contradizendo as histórias de Nolan. Nesse meio tempo, os resultados forenses retornaram, revelando as impressões digitais de Nolan na arma. Ele foi preso em plena aula no colégio. Nolan Burhan se declarou inocente das acusações, tentando distorcer a história e alegando que foi seu pai quem atirou na família. Nolan afirmou que, defendendo-se, conseguiu tomar a arma do pai, disparando acidentalmente. Nolan insistiu que agiu em legítima defesa, atribuindo o incêndio e as mentiras subsequentes a um estado de pânico extremo. Disse que usou gasolina para incendiar a casa e assim parecer que nada havia acontecido. A defesa focou a atenção do júri no abuso que Adam supostamente praticava contra o filho e outros membros da família. No entanto, o legista questionou o veredito porque a marca do ferimento de bala no crânio de Gavin era consistente com um disparo feito em um ângulo de quase 90 graus. Nolan, por outro lado, afirmou que ele e seu irmão estavam em camas próximas e foram acordados simultaneamente pelo barulho e gritos. Ele alegou ter visto alguém entrar no quarto e atirar em Gavin,
e que conseguiu milagrosamente empurrar o atacante, resultando em um disparo a cerca de 45 graus, o que era inconsistente com as evidências forenses. A promotoria acreditava que Nolan atirou no irmão quando estavam sozinhos em casa enquanto os pais estavam no bar. Após esperar pelo retorno dos pais, Nolan também os matou. Os corpos de Adam e Molly foram encontrados em locais que sugerem que Adam foi morto primeiro, seguido por Molly. Nolan então pegou a arma, os documentos dos pais, encharcou os corpos com gasolina e incendiou a casa, antes de ir para casa, encontrar a namorada e passar o dia com ela, criando um álibi para si. Em 13 de julho de 2018, um júri considerou Nolan culpado de 3 acusações de assassinato em primeiro grau. Ele foi sentenciado a 150 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Ao anunciar a sentença, a juíza Kingsbury refletiu sobre o abuso verbal e físico que Nolan enfrentou e o testemunho de que Nolan teria matado o irmão para poupá-lo dos horrores que ele próprio sofreu. No entanto, ela também listou os fatos sobre a premeditação do crime, subsequente incêndio, a criação de álibis e os planos de Nolan para administrar o negócio da família. A juíza citou a incapacidade de seguir regras e o comportamento desviado observado pelos funcionários do Centro de Tratamento Juvenil de South Lake Tahoe, onde Nolan foi enviado após sua prisão. Todos têm a oportunidade de mudar, disse a juíza Kingsbury a Nolan. Espero que você faça tudo ao seu alcance para fazer isso. Se você se comportar bem, terá a chance de sair em liberdade condicional em 25 anos sob a lei do Senado e as decisões da Suprema Corte. Cabe a você aproveitar essa chance ou não. Nolan continua a insistir em sua inocência. Se um dia conseguir sair em liberdade condicional, terá que pagar uma enorme compensação às vítimas, cujo valor ainda é desconhecido. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.